Olá, seres magníficos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Mari Santos, sou hipnoterapeuta, terapeuta psíquica e espiritual e eu quero dividir com vocês um atendimento que eu acabei de fazer. Foi uma experiência diferente, né? Mas trouxe muitas consciências, muita clareza para nós. Eu não gravei o atendimento porque a internet está bem ruim, né? Então, ando com bastante dificuldade de gravar os atendimentos e de trazer feedbacks aqui para vocês, porque eu acredito que cada experiência que a gente tem, né, a gente vai contribuindo na vida das outras pessoas. Então, a cliente, a filha dela, na verdade, fez um atendimento comigo há uma semana atrás, e aí ela marcou com a mãe dela, para a mãe dela vir fazer. E a mãe dela, aí perguntei, a gente conversou, né, para poder entender quais as questões dela, o porquê que ela estava procurando esse tipo de atendimento, né? O atendimento que a gente faz é terapia de vidas passadas, junto com a terapia sistêmica e mais a apometria. Então é um protocolo, né? Só que nem todo mundo consegue entrar na vidas passadas, nem todo mundo consegue se entregar e tá tudo certo, tá? Tem pessoas que têm um pouco de medo, têm um pouco de receio, não conseguem relaxar, acha que não vai dar conta de lidar com aquilo que pode vir. A questão da cliente ela tinha dificuldade de dizer não, que mais que ela sentia muita insegurança, né? Se sentia muito triste. O que mais que ela colocou aqui? Não teve afeto dos pais, teve questões assim. E aí ela disse para mim assim: Ah, Mari, eu sempre me senti muito presa. De eu querer fazer as coisas, de eu querer realizar as coisas, por exemplo, fazer aula de dança, fazer balé, fazer alguma coisa assim, né? Que trouxesse esse sentimento, essa sensação de liberdade para o nosso espírito, para a nossa alma, que é importante sim a gente fazer isso, né? E ela sempre queria fazer algo, mas ela não conseguia fazer. Ela sempre se sentia presa, né? Procrastinava, não se sentia boa e todas aquelas coisas, né? E aí tá. E aí fui entrar no campo dela, fui induzir ela ali pra gente fazer a regressão, né? Acessar vidas passadas. Ela chegou até o túnel, né? Que a gente faz ali o movimento. Ela chegou até o túnel. Quando ela atravessou a porta para acessar a vida passada, ela não conseguiu enxergar nada. Dei vários comandos ali para ela acessar, só que ela não conseguiu. E aí, por isso que eu uso a captação psíquica, porque tem clientes que não vão conseguir, tem pessoas que não vão conseguir, né? Então, não é simples, a pessoa não consegue, então encerrou. Não, tem outras formas. Então, aí eu me conecto com a frequência da pessoa, faço a captação psíquica das consciências que estão ali. O que são essas consciências? São as consciências de vidas passadas. Nossas vidas passadas, elas estão vivas no nosso campo. O que morre é o corpo físico, né? As consciências das vidas passadas, algumas delas podem estar estudando, outras podem estar presas no umbral. No caso dela, quando eu sintonizei com as múltiplas que estavam reverberando tudo isso no campo dela, primeira energia que me veio, que se apresentou, foi uma criança, uma menina. Eu até botei a foto na capa do vídeo de uma menina ali, de uma menina sentada, um pouco parecida com o que eu vi. Era uma menina loirinha, cerca ali de uns 7 anos, mais ou menos. Eu vi ela sentada, como se ela estivesse sentada numa calçada, e assim, sabe, sentada, assim, como a vida não tinha brilho, sabe, para aquela criança. A vida é como se ela não tinha, a vida não tinha sentido. Para a criança não tinha alegria, não tinha amigos. Eu perguntei para ela o porquê que ela estava ali, né? O que ela estava fazendo ali. E ela disse que estava sozinha, que ela sempre foi muito sozinha. Só que quando eu me dei conta que eu estava conversando com ela, a gente estava conversando de forma telepática. Ela não falava. Ela era como se ela fosse muda, né? Só que a gente conversou, a gente fez uma troca telepática ali.
E ela só me disse que ela se sentia muito sozinha, que ela não tinha amigos, que ela não tinha ninguém. E que ela estava ali sentada. E aí chegou um momento que eu vi aquela menina como se ela tivesse com um pano na boca, assim, que alguém tivesse colocado aqueles pano, eu não sei como é que é o nome daquele negócio que as pessoas colocavam lá, tipo um sonífero, né, e que apagava. E aí eu vi ela nesse estado, não vi quem fez, não vi o que aconteceu depois. Eu percebi que era como se ela tivesse sido sequestrada. Por um tempo ela passou como ela tinha que fazer obrigações da casa, como se ela fosse uma empregada doméstica de alguém que ela passou por esse sequestro. Mas logo ela desencarnou. Aconteceu algo, não me mostraram o que, mas eu vi que ela tinha desencarnado, né? Não sei como foi. Aí eu pedi autorização para acessar a memória, para acessar o que tinha acontecido, né, que gerou aquela consequência para aquela criança, porque a gente está vendo a criança. Aquela criança era uma múltipla da cliente, tá? Era uma múltipla da assistida. E como ela desencarnou como criança, ela ficou naquele formato de criança. Aí eu pedi para acessar a memória, né, acessar o que levou, qual foi a causa que levou à consequência daquela criança vivenciar aquilo. Aí eu acessei a outra memória, veio uma mulher velha, uma mulher mais velha, que trabalhava com rituais magísticos, né? E até depois eu até percebi que era algo, vamos dizer assim, familiar, tá? Aquilo acabou se tornando uma maldição familiar. Só que ela trabalhava com rituais magísticos, então eles sequestravam crianças para fazer rituais. Era um lugar muito escuro, era um lugar muito frio, um lugar muito gelado, e eles sequestravam várias crianças e faziam esses tipos de rituais, né? Então, o que levou aquela criança a vivenciar aquela experiência? Então, a gente ter essa consciência de que nada na nossa vida acontece por acaso. A gente olha, né? Mas uma criança de 7, 8 anos, e na maioria das vezes, quando a gente passa por algumas reencarnações tentando resgatar algo que a gente fez no passado e a gente não consegue, a gente pede para vir para resgatar até a idade dos 7, 8 anos, mais ou menos. Por quê? Porque ali o espírito, vamos dizer assim, a criança ela é pura, né? Ela não vai cometer pecados e tal. Então ela consegue resgatar aquilo, tudo que ela fez no passado, ela consegue resgatar naquela situação. E aí ela fazia esses sequestros, né? Gerava lá aqueles rituais magísticos, e essa consciência que fazia isso, ela estava presa no umbral. Quando ela desencarnou, muitos espíritos ficaram presos, né? Porque tinha pais que perderam os filhos, né? Pais que tiveram os filhos sequestrados. Então, que quando desencarnaram, ficaram sabendo, tiveram a consciência de que aquele dos espíritos, né, que tinha a responsabilidade daquilo, estavam presos no campo dela. Aquilo tinha mais de 500 anos, tá? Acredito que até mais, uns 700 anos, mais ou menos, tinha toda essa história. E aí, muitos espíritos estavam presos, pais que tinham perdido seus filhos, os espíritos que foram sequestrados, estavam tudo presos no campo dela, cobrando dívidas kármicas, né? E o que acontecia? O que a cliente questionava, reclamava? Eu tentava fazer as coisas, eu tentava estudar, eu tento fazer tal coisa e não conseguia. Aqueles espíritos que perderam seus filhos, perderam, vamos dizer, a sua vida de alguma forma, eles não permitiam que ela se realizasse. Porque é como se assim, ó, se eu perdi lá atrás, você também vai perder. Se eu não pude ter uma vida, se eu não pude ter uma realização, você também não pode. Eles ficam exatamente assim no campo da pessoa. São outras múltiplas, né? São as consciências daquelas vidas, daquelas consciências que estiveram emaranhadas no passado que estão ali cobrando. A gente, pro lado espiritual, vamos dizer assim, trata como obsessores, né? Que eles estão ali obsediando. Através do olhar psíquico, através do olhar da captação psíquica, da apometria,
são as múltiplas consciências que estão ali obsediando ela, estão cobrando, né? Estão de alguma forma ali atrapalhando a vida da ponta física. Só que ela causou algo, né, para que aquilo acontecesse na vida dela. E aí, conforme foi vindo as consciências, fui fazendo as limpezas, fui fazendo os cortes, fazendo o encaminhamento. Aí, quando fui fazer o encaminhamento da consciência da mulher mais velha, que estavam as duas ali, aí eu perguntei se a criança podia ir junto, se ela ia junto naquele momento. Por quê? A consciência, quando a gente vai fazer a integração dela na luz, ela é encaminhada, tá? Ela passa 10, 12 dias num hospital sendo tratada. Ela vai fazer estudos, né, para expandir a consciência dela, para reintegrar de volta o aglomerado consciencial. Nós somos um condomínio consciencial, tá? Não é só a Marilza, existem várias outras partes nossa. Só que, como aquela consciência estava no umbral, estava sendo obsediada, tudo aquilo que ela estava passando, vivenciando lá no umbral, estava reverberando na ponta física, porque elas estão conectadas, né? Então essa energia começa a reverberar, fica muito mais forte, então ela precisava ser resgatada. Quando a gente resgata ela, envia, ela tem conhecimento, ela tem sabedoria, essa consciência, só que ela usou isso de uma forma, né, que prejudicou, né? Usou, vamos dizer, de uma forma que não foi boa. Então, quando a gente reacopla ela é tratada, ela é curada e reacopla, todo o conhecimento que ela tem, que pode ser usado para a luz, para o bem, a ponta física, ela começa a ter insights, né? Ela começa a ser induzida para despertar aquelas habilidades e aqueles conhecimentos para poder usar de uma forma positiva, né? E aí foi isso que a gente fez. Então ela foi para um hospital, aquela consciência vai ser tratada. E eu perguntei, a criança pode ir junto? E eles me disseram que não, que a criança ia para outro lugar. Eu disse, ok. Fizemos o encaminhamento daquela consciência, ela foi encaminhada, né? Vai ser tratada 10, 12 dias. A partir de 10, 12 dias, a pessoa começa a sentir as mudanças, né? Porque daí começa a refletir a mudança que essa consciência tem lá no plano astral, começa a refletir aqui na ponta física também para ela. Aí a criança, eu fui abrir um portal para a criança, para ela ser encaminhada. E aí me veio de abrir um portal multicolorido para aquela criança. Quando eu abri o portal multicolorido, me saiu daquele portal mais de 200 crianças, brincando, pulando. Foi assim, uma experiência surreal, surreal. Eu gostaria muito que as pessoas, sabe, a pessoa que vem fazer o tratamento, que ela passe, que ela sinta toda essa experiência. Só que tem algumas pessoas que não conseguem, tá tudo bem. Mas tudo que aconteceu ali reverberou na cliente, porque conforme eu estava trazendo para ela o que estava acontecendo e ela estava sentindo, ela estava chorando muito, né? E aí aquela criança foi recebida por inúmeras crianças, porque ela foi encaminhada por um outro lugar para ela aprender a ser criança, porque ela perdeu essa identidade da pureza, ela perdeu a identidade da criança, ela perdeu a criatividade, ela perdeu a alegria, ela perdeu tudo isso naquela vida ali, né? Que foi consequências de vidas passadas. Então, é justamente sobre a gente ter essa consciência de que não é sobre eu ficar preso na culpa. Quando o que está reverberando na minha vida hoje, eu vou buscar numa vida passada, eu vou entender, eu vou ressignificar, vou reintegrar a sombra na luz para poder usar o conhecimento de forma positiva, né? Só que aquela criança é como se ela tivesse sido amarrada. Então, a criança, o que é a criança? Quando a gente olha para o arquétipo criança, é leveza, é molecagem, a criança pronta, a criança ela é curiosa, né? E ela tinha perdido tudo isso, ela não tinha ânimo, ela não tinha vontade, e tudo isso estava refletindo também na vida sexual dela,
né? Que foi uma das reclamações dela também. Então, tudo isso estava refletindo na vida dela. E é muito importante a gente ter esse arquétipo vivo dentro de nós da criança. Porque a criança, ela que sente o entusiasmo, a criança que ela é criativa, a criança que ela é curiosa, é bisbilhoteira, é ela que vai nos trazer essa energia de vontade de buscar mais, né? De buscar o lúdico também. É importante, a gente tem que tomar cuidado, sim, com a ilusão, mas é importante a gente ter esse arquétipo ativado dentro de nós, porque é ele que traz a vida, né? E aí foi uma das coisas que eu até conversei com ela, que a reclamação era questão sexual, e como a criança, a primeira coisa que eu vi foi a criança assim, tipo, parada, indiferente, sabe, com a vida, indiferente com tudo, aquela energia estava reverberando. O que é energia sexual? A energia sexual é a energia que promove a vida. Então, se eu estou indiferente com a vida, como é que eu vou ter vontade, como é que eu vou ter prazer de fazer alguma coisa, né? A gente está falando do arquétipo, a gente não está falando da criança em si, né? Não vamos misturar as coisas em relação à sexualidade e à criança. Mas, se a gente não tem essa energia de espontaneidade, de alegria, de vontade, né? Como que ela hoje, como mulher adulta, ela vai ter toda essa energia dentro dela? Ela não tinha. Então, isso tudo também vai ajudar a reverberar no campo dela. Não me mostraram se ela tinha, se essa criança, se ela sofreu algum tipo de abuso. Pode ter sofrido, mas se sofreu, vai ser curado também nesse processo que ela está vivenciando. Foi uma experiência surreal, foi lindo, lindo, lindo demais. Eu me emocionei demais vendo aquele monte de crianças saindo daquele portal, fazendo um círculo em volta dela para mostrar para ela que ela não estava sozinha, porque ela se sentia sozinha, ela se sentia desamparada, para mostrar para ela que eles estavam lá e que iam ajudar ela nesse movimento, nessa cura. Foi lindo, 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 lindo. E eu queria dividir com vocês essa experiência, esse atendimento. Quero ver se eu consigo voltar ou fazer uma outra forma de gravar os áudios para que vocês ouçam a voz do cliente, né? As experiências do cliente, o que o cliente traz, ali o que o assistido traz. Mas essa foi uma das experiências assim mais surreais e lindas. A gente vê muito a dor da pessoa, né? Porque a pessoa, quando ela procura por um tratamento terapêutico, né? Ali que a gente está fazendo, terapia de vidas passadas, porque tudo que a gente está vivenciando, que está bloqueando a nossa vida de alguma forma, que está trazendo dor e sofrimento, é do passado, está reverberando, e como a energia do planeta está mais intensificada, essas consciências que estão no Brau, elas vão reverberar muito mais. Então, tem muita ansiedade, tem muita depressão, tem pessoas... Aí eu fui fazer uma limpeza na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, né, fui por projeção, né? Tinha muitos... Eu não gosto de tratar como obsessores, tá? A gente fala obsessores, mas eram espíritos afins por causa da tristeza. Aí me deu muita dor, aí eu chorei muito por causa daquelas consciências, porque a gente acaba captando, né? Sentindo. Então eu acabo sentindo o que tem lá para que eu possa fazer o encaminhamento daquelas consciências. Então tinha muitos irmãos lá, muito tristes, uma tristeza, uma amargura. Tinha poças de água dentro da casa dela, onde a gente foi fazendo a limpeza. Chamei as ondinas ali para fazer a limpeza e a purificação daquelas águas amargas que estavam lá, que a gente vai gerando. Então a importância da gente ter conhecimento sobre tudo isso, né? Sair um pouco da matéria, sair da fisicalidade e começar a entender que existe um mundo muito maior além de tudo isso, e que isso está reverberando na nossa vida de alguma forma, tá? E foi isso, né, que eu queria dividir com vocês. Essa experiência que foi surreal mesmo, mas foi maravilhosa. A gente vê a dor da pessoa, né? Eu, através da clarividência, acabo vendo ali tudo que está reverberando no campo daquela pessoa. Tem coisas que eu não trago para aquela pessoa, porque principalmente a pessoa que não consegue acessar a vida passada é porque talvez emocionalmente ela não esteja preparada. Então, como eu consigo fazer esse movimento, eu consigo
através daquilo que eu fui desenvolvendo, né? Porque a gente desenvolve essa habilidade, esse dom, né? Então eu consigo trazer aquela informação para mim e explanar para a pessoa o que está acontecendo. Então tem coisas que talvez ali, né, eu vou falando o que é permitido, o que eu sinto no meu coração. Tem coisas que ali me mostram que se trouxer para aquela pessoa pode gerar dor, pode gerar sofrimento, e é o que a gente não quer. Mas depois que acaba, ver o sorriso da pessoa, ela sabe mais leve e as peças vão se encaixando, que tipo, então era isso realmente, né? Consigo ter essa clareza, consigo faz sentido de tudo isso que estava reverberando. No entanto, que a filha dela, a primeira coisa que ele disse é que ela é terapeuta também, a filha dela, né? E que ela tinha acessado ali que a mãe tinha uma maldição familiar. E era isso, aquilo ali, aquele conjunto, aquela situação que foi gerado lá no passado, era algo que era feito em família mesmo, era um costume da família, né? Era como se foi passado de geração a geração aquilo ali e acabou se tornando uma maldição. E aí, algumas outras vidas, no entanto, que nem eu disse para vocês, foi ali uns 700 anos que aconteceu aquilo, né? Então, algumas outras reencarnações ela veio tentando resgatar e não conseguiu, e pediu para que acontecesse com ela a mesma coisa que aconteceu com aquilo que ela fazia com aquelas crianças enquanto ela ainda era criança, né? Gera danos, gera consequência para ela, mas a consciência, a fonte, ela é tão misericordiosa que ela sabe que em algum momento a gente vai poder fazer esse movimento de resgate, trazer tudo isso para o nosso condomínio consciencial, né, para o nosso aglomerado e fluir mais na vida, tá bom? Era isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato, dessa experiência, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Amo vocês.